Francisco Pinto Balsemão vai assinar o seu terceiro podcast em janeiro e pela primeira vez a falar do passado. São as memórias do presidente do Conselho de Administração do Grupo Empresa que se confundem com a história do país, mas recorrendo a novas tecnologias. A minha aprendizagem da política e o meu consequente interesse e posterior envolvimento foram acontecendo ao longo dos anos passados. Esta que ouvimos é a voz clonada de Francisco Pinto Balsemão. Ao contrário do que fez muitas vezes neste microfone, nunca leu estas palavras. Pelo contrário, escreveu-as nas suas memórias, um livro de 1000 páginas, pelas quais passa muita da história deste país, também a sua juventude, a sua formação, e começa como político na ala liberal bem antes do 25 de Abril. O Congresso, que se realizou ao longo da costa de Moçambique, a bordo do paquete Príncipe Perfeito, e durou quase uma semana. E agora fez um podcast com a sua voz e estas memórias. Ler as 1000 páginas, mesmo ao longo de muitas horas, é uma tarefa quase impossível. Recorreu assim à clonagem da voz, processo permitido pelas novas tecnologias e muito trabalho. Leu essas 4 páginas, 2 da parte pessoal, da vida pessoal, e 2 da vida profissional, para nós conseguirmos recolher as 2 diferentes intuações. Depois disso foi gerado um áudio já, foi-lhe mostrado e o impacto foi muito positivo. Fundador do PSD, então PPD, chegou a primeiro-ministro com todas as polémicas que a política ativa implica. Quanto à entrada de Marcelo Rebelo de Sousa para o governo, devo dizer que algumas pessoas amigas que consultei me avisaram e tentaram evitar que eu o convidasse. E mudou a comunicação social em Portugal, primeiro com o Expresso, mais tarde com a SIC, para falar apenas dos meios mais influentes. Finalmente, a 6 de fevereiro, mais um dia 6 de 1992, veio a decisão. À SIC era atribuído o Canal 3. Aos 87 anos, mantém o interesse pelas novas tecnologias e, nos últimos tempos, pela inteligência artificial, que o levou já a conduzir 2 podcasts para o Expresso. Isso é novo em Portugal e julgo que no mundo não há nenhum autor que tenha clonado a sua própria voz para dar voz ao seu livro e ao seu livro autobiográfico. Ainda há outra voz neste podcast. Antecipar o calendário político. É a Clara de Sousa, que aceitou também clonar a sua voz para marcar a passagem do tempo nestas memórias agora feitas podcast, o terceiro assinado Francisco Pinto Balsemão. E a verdade é que é tão assustador quanto extraordinário. Esta voz, a real voz, regressa amanhã no Jornal da Noite. Até amanhã.